Já sentiu que um simples frasco de compota parece mais difícil de abrir do que antigamente? Ou que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que se lembra? Não está metendo a imaginar coisas. Essa sensação de fraqueza, de que o corpo já não responde como antes, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. É a sensação de que a nossa independência está a escorregar lentamente por entre os dedos. Começamos a evitar carregar os netos ao colo, pedimos ajuda para levar os sacos das compras e o medo de uma queda torna-se um companheiro constante. Muitos aceitam isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um destino ao qual temos de nos resignar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se essa perda de força não for uma sentença, mas sim um sinal? Um sinal de que o nosso corpo precisa de algo diferente. O segredo não está em poções mágicas ou exercícios extenuantes, mas em pequenas mudanças inteligentes no nosso dia a dia, especialmente naquilo que colocamos no prato. Neste vídeo, vamos desvendar algumas dessas mudanças simples, incluindo um tipo de queijo muito popular, que pode estar a sabotar os seus músculos e qual deve comer em vez dele para reconstruir a sua força. Fique até o final, porque a última dica, sobre o que fazer mesmo antes de ir para a cama, pode ser a mais surpreendente e poderosa de todas. Vamos então começar por algo que muitos de nós temos no frigorífico, algo que usamos para uma sanduíche rápida ou para derreter numa torrada. Estou a falar do queijo processado, especialmente aquele queijo Flamengo ou similar em fatias, tão prático e tão comum. É fácil, é rápido, mas pode ser um dos maiores inimigos dos seus músculos, e a razão é mais profunda do que simplesmente ser um alimento processado. Quando pensamos em construir músculo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a proteína, e com razão. Os nossos músculos são feitos de proteína. Para os manter fortes, ou melhor ainda, para os reconstruir, precisamos de lhes fornecer os blocos de construção certos, que são os aminoácidos presentes na proteína. O problema com muitos queijos processados em fatias não é apenas que, por vezes, tem menos proteína de alta qualidade do que as suas alternativas mais naturais, mas sim o que trazem consigo. Estão muitas vezes carregados de sódio, gorduras pouco saudáveis e aditivos químicos usados para lhes dar aquela textura e durabilidade. Este coquetel de ingredientes pode promover um estado de inflamação crônica de baixo grau no corpo. Pense na inflamação como um pequeno fogo constante a arder dentro de si. Este fogo não só contribui para uma variedade de problemas de saúde, como dores nas articulações, mas também interfere diretamente na capacidade do seu corpo para reparar e construir tecido muscular. Quando os seus músculos sofrem microlesões durante essa atividade diária, o corpo precisa de um ambiente calmo para os reparar e os tornar mais fortes. A inflamação é como tentar fazer obras numa casa durante um terremoto. Simplesmente não funciona bem. Além disso, o excesso de sódio pode levar à retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial, colocando um estresse adicional no seu sistema cardiovascular, que é vital para levar oxigênio e nutrientes aos músculos. Então, o que fazemos? Eliminamos o queijo por completo? De maneira nenhuma. O queijo pode ser um aliado fantástico. Só precisamos de fazer uma troca inteligente. Em vez de pegar naquele pacote de queijo em fatias, procure por queijo fresco ou requeijão. Estes são verdadeiros tesouros nutricionais. O requeijão, em particular, é uma potência de proteína. É rico numa proteína chamada caseína, que tem uma propriedade maravilhosa. É de digestão lenta. Isto significa que fornece um fluxo constante e gradual de aminoácidos aos seus músculos durante várias horas. É como regar uma planta gota a gota em vez de despejar um balde de água de uma só vez. O queijo fresco também é uma excelente opção, mais leve e com uma boa dose de proteína e cálcio, essencial para a saúde dos ossos, que andam de mãos dadas com a saúde muscular. Imagine o prazer de barrar uma fatia de um bom pão de mistura ou broa de milho com requeijão, regado com um fio de azeite e uma pitada de orégãos, ou uma salada de tomate e pepino com pedaços de queijo fresco. Não só é delicioso, como está ativamente a fornecer ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se fortalecer.
Esta pequena troca é mais do que uma mudança na dieta. É uma mudança de mentalidade. É escolher alimentos que trabalham a nosso favor, que nos nutrem e nos reconstroem de dentro para fora. Agora, esta escolha inteligente no laticínio leva-nos diretamente para a primeira refeição do dia. Muitos de nós crescemos com um pequeno almoço à base de hidratos de carbono. O pão com manteiga, a torrada com doce, acompanhado de um galão com açúcar. É reconfortante, é tradição, mas para quem quer combater a perda muscular, pode não ser o melhor começo. Quando acordamos, o nosso corpo esteve em jejum durante várias horas. Durante este período, pode começar a quebrar tecido muscular para obter energia. Se a primeira coisa que lhe damos é uma dose rápida de açúcar e hidratos de carbono simples, obtemos um pico de energia seguido de uma quebra, e mais importante, não fornecemos a matéria-prima para parar essa quebra muscular. A solução? Tornar o pequeno almoço numa refeição rica em proteína. Isto não significa que tem de comer um bife às 8 da manhã. A mudança pode ser simples e deliciosa. Que tal substituir a manteiga por 2 colheres de requeijão na sua torrada? Ou melhor ainda, adicionar 1 ou 2 ovos à sua rotina matinal. Os ovos são a proteína perfeita da natureza. São baratos, versáteis e completos em todos os aminoácidos essenciais. Pode fazê-los mexidos, cozidos, escalfados. Uns ovos mexidos com um pouco de salsa picada demoram 5 minutos a fazer e transformam completamente o perfil nutricional da sua manhã. O impacto que isto tem é profundo. Começar o dia com uma dose sólida de proteína, cerca de 20 a 30 gramas, ativa um processo no corpo chamado síntese proteica muscular. É como ligar o interruptor da construção muscular que esteve desligado durante a noite. Isto não só ajuda a preservar a massa muscular que tem, como também promove a construção de nova. Além disso, um pequeno almoço rico em proteína mantém-nos saciado por muito mais tempo. Adeus àquela vontade de petiscar a meio da manhã. Ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que lhe dá uma energia mais constante e duradoura ao longo do dia. Outra opção fantástica é o iogurte grego natural, ou o Skyr, que se encontra cada vez mais. São mais espessos e têm o dobro ou o triplo da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e alguns frutos vermelhos, e tem uma refeição completa, rápida e incrivelmente benéfica. Pense nisto. Ao fazer estas 2 simples mudanças, trocar o queijo e repensar o pequeno almoço, já está a dar ao seu corpo uma vantagem enorme na luta contra a perda de força, logo desde o início do dia. Agora que já ajustamos o nosso pequeno almoço e fizemos uma troca inteligente de queijo, vamos olhar para o resto do dia, porque a construção muscular não acontece apenas de manhã. E o próximo ponto é algo que todos sabemos que é importante, mas que muitas vezes subestimamos o seu verdadeiro papel na força muscular: a hidratação. Claro que todos ouvimos dizer que devemos beber água, mas a questão é mais complexa do que apenas beber um copo de vez em quando. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos. Sem água suficiente, os músculos não conseguem obter a comida de que precisam para se repararem e crescerem, e podem sentir-se cansados, fracos e propensos a cãibras. Mas aqui está um detalhe crucial que muitas pessoas não sabem. O momento em que bebe a sua água é quase tão importante como a quantidade. Muitos de nós temos o hábito de beber grandes quantidades de água durante as refeições, a pensar que estamos a fazer bem. No entanto, isto pode ser contraproducente. Beber muita água enquanto come pode diluir os sucos gástricos, incluindo o ácido clorídrico, no seu estômago. Este ácido é absolutamente vital para a primeira fase da digestão de proteínas. Se ele estiver diluído, a proteína do seu peixe grelhado ou do seu peito de frango não será decomposta eficientemente em aminoácidos. E se a proteína não for decomposta corretamente, o seu corpo não a consegue absorver e usar para construir músculo.
Basicamente, pode estar a comer a proteína certa, mas ela está a passar pelo seu sistema, sem ser aproveitada. A solução é simples. Concentre a sua ingestão de água nos intervalos entre as refeições. Tente beber um bom copo de água cerca de 30 minutos antes de comer, o que também ajuda na saciedade, e depois espere cerca de 1 hora ou 1 hora e meia depois de comer para voltar a beber em maior quantidade. Durante a refeição, beba apenas pequenos goles, o suficiente para ajudar a comida a descer, mas não um copo cheio. Para se lembrar de beber ao longo do dia, tenha uma garrafa de água sempre consigo. Na sala, na cozinha, quando vai dar um passeio. Se achar a água sem graça, adicione-lhe umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou umas fatias de pepino. E não se esqueça das fontes de água na comida. A nossa cultura é rica nisso. Uma boa sopa de legumes é uma forma fantástica de se hidratar e obter nutrientes. Frutas como melancia, melão e laranja são cheias de água. Comer os seus vegetais e frutas é também uma forma de se manter hidratado. Agora, com os músculos bem hidratados e bem nutridos, precisamos de lhes dar uma razão para crescer. E isso leva-nos ao próximo ponto: o movimento certo. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, somos incentivados a caminhar. E caminhar é maravilhoso. É ótimo para o coração, para a mente, para a circulação. Devemos continuar a caminhar. Mas, para combater especificamente a sarcopenia, a perda de massa muscular, caminhar por si só não é suficiente. Pense nos seus músculos como trabalhadores numa obra. Se lhes der sempre a mesma tarefa fácil, eles tornam-se complacentes e não ficam mais fortes. Precisamos de lhes dar um desafio, de lhes dizer: ei, preciso que sejas mais forte para fazer isto. A isto chama-se treino de resistência ou de força. Esqueça da imagem de ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes. O treino de força pode ser feito em casa, com segurança e com o seu próprio corpo. Um dos exercícios mais importantes que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira firme, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Este exercício simples, um agachamento assistido, está a trabalhar os maiores músculos do seu corpo, os da coxa e os glúteos. Estes músculos são cruciais para o equilíbrio, para caminhar e para a sua independência. Outro exercício excelente. Encoste-se a uma parede e faça flexões contra a parede. Mantenha as costas direitas e empurre o seu corpo para longe da parede. Está a trabalhar os músculos do peito, dos ombros e dos braços, essenciais para empurrar, levantar e transportar objetos. Pode usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos para fazer elevações para os lados ou para a frente, fortalecendo os ombros. O importante é sentir uma ligeira tensão, um pequeno desafio. É esse desafio que cria microfissuras nas fibras musculares. Não se assuste, isto é bom. É o sinal que o corpo precisa. Quando o corpo repara estas pequenas fissuras usando a proteína que comeu, ele não as reconstrói apenas como estavam. Ele adiciona um pouco mais de material, tornando a fibra muscular mais espessa e mais forte. O segredo é a consistência. Fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana terá um impacto muito maior do que uma longa caminhada uma vez por mês. Comece devagar. Faça 5 repetições em vez de 10. O importante é começar. Vai notar que, com o tempo, não só se sentirá mais forte, como as tarefas diárias se tornarão mais fáceis. Carregar as compras, brincar com os netos, cuidar do jardim. A força dá-lhe liberdade. E para garantir que o seu corpo tem sempre material para estas obras de reconstrução, precisamos de pensar não só no que comemos, mas em como distribuímos a comida ao longo do dia. Muitas pessoas tendem a comer de forma leve durante o dia, talvez uma sopa e uma peça de fruta ao almoço, e depois fazem uma grande refeição à noite. Do ponto de vista da construção muscular, esta não é a estratégia mais eficaz. O nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína para a síntese muscular de uma só vez. A maioria dos estudos sugere que o ponto ideal é algures entre 25 e 30 gramas de proteína por refeição para a maioria dos adultos. Se comer 60 gramas de proteína num bife enorme ao jantar,
o seu corpo vai usar uma parte para os músculos e o resto será provavelmente convertido em energia ou armazenado como gordura. É muito mais eficaz distribuir a ingestão de proteína de forma mais uniforme ao longo do dia. Já falamos de um pequeno almoço rico em proteína. Agora, pense no almoço. Em vez de uma sopa simples, certifique-se de que tem uma boa fonte de proteína. Um filete de cavala grelhado, uma posta de pescada cozida, uma lata de atum na salada ou uma dose generosa de grão de bico ou feijão. Ao jantar, a mesma coisa. O objetivo é ter uma fonte de proteína em cada uma das 3 refeições principais. E que tal um lanche a meio da tarde? Em vez de bolachas ou um bolo, por que não um punhado de tremoços, que são uma fonte fantástica de proteína vegetal, ou um pequeno punhado de amêndoas? Ao fazer isto, está a criar um fornecimento constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea durante todo o dia. Os seus músculos nunca ficam com fome. Tem sempre os blocos de construção disponíveis sempre que precisam deles, seja para se recuperarem de uma caminhada ou dos seus exercícios de força em casa. Esta estratégia de alimentação gota a gota para os seus músculos é uma das formas mais eficazes de manter o motor da construção muscular a funcionar o dia todo. E agora, chegamos àquela dica que prometi no início, a que pode mesmo fazer uma grande diferença, especialmente enquanto dorme. Falamos sobre começar o dia com proteína, distribuí-la ao longo das refeições e dar aos músculos um estímulo para crescer. Mas o que acontece durante as 7 ou 8 horas em que estamos a dormir? Este é um período crucial. É durante o sono que o nosso corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação. No entanto, como estamos em jejum, o corpo pode começar a quebrar tecido muscular para obter os aminoácidos de que precisa para outras funções vitais. É um processo chamado catabolismo. Podemos passar a noite a perder, em vez de a ganhar, massa muscular. Então, como podemos transformar a noite num período de construção muscular? A resposta está num pequeno e inteligente lanche antes de dormir. Não estou a falar de um assalto ao frigorífico ou de comer uma refeição pesada que perturbe o sono. Estou a falar de um lanche pequeno, estratégico e rico num tipo específico de proteína, a caseína. Lembra-se de quando falamos do requeijão e da sua proteína de digestão lenta? A caseína é a estrela aqui. Ao contrário de outras proteínas que são absorvidas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que liberte os seus aminoácidos de forma muito lenta e gradual na corrente sanguínea. Um pequeno lanche rico em caseína cerca de 1 hora antes de deitar pode fornecer aos seus músculos um fluxo contínuo de tijolos de proteína durante toda a noite. Isto não só previne a quebra muscular noturna, como promove ativamente a reparação e o crescimento enquanto descansa profundamente. É como deixar uma equipa de construção a trabalhar no turno da noite. E o que pode comer? As melhores fontes são, mais uma vez, os nossos amigos laticínios. 2 ou 3 colheres de sopa de requeijão ou queijo cottage são perfeitas. Pode comê-los simples ou com umas nozes picadas por cima. Outra opção muito simples é um copo pequeno de leite. O leite é composto por cerca de 80% de caseína. Esta pequena rotina pode parecer insignificante, mas os estudos têm demonstrado que o consumo de proteína antes de dormir está consistentemente ligado a maiores ganhos de massa e força muscular, especialmente em adultos mais velhos que fazem treino de resistência. É o toque final, a peça do puzzle que garante que o seu corpo está a trabalhar para si 24 horas por dia. Então, o que vimos hoje? Vimos que a força depois dos 60 não é um sonho perdido, mas algo que podemos ativamente reconstruir. Começamos por fazer uma troca simples, mas poderosa, deixando de lado o queijo processado e abraçando as maravilhas do queijo fresco e do requeijão. Vimos como transformar a nossa primeira refeição do dia num motor de arranque para os nossos músculos, com um pequeno almoço rico em proteína. Falamos sobre a importância de beber água da maneira certa, entre as refeições, para não prejudicar a digestão, e sobre dar aos nossos músculos o desafio de que precisam com exercícios de força simples que podemos fazer no conforto da nossa casa. Aprendemos a alimentar os nossos músculos de forma constante ao longo do dia, em vez de os sobrecarregar numa única refeição.
E, finalmente, descobrimos o segredo de transformar o nosso sono num período de anabolismo, de construção, com um simples lanche de proteína antes de dormir. Sei que pode parecer muita informação, mas não precisa de mudar tudo de uma só vez. A beleza disto está na simplicidade e na consistência. Comece com uma coisa. Talvez esta semana a sua única mudança seja trocar o queijo. Sinta a diferença. Na próxima semana, talvez adicione 2 ovos ao seu pequeno almoço. Cada pequeno passo, cada escolha consciente é uma vitória. É um depósito que faz na sua conta bancária da saúde, da vitalidade e da independência. Não se trata de perfeição, trata-se de progresso. Trata-se de se honrar a si mesmo e ao seu corpo, dando-lhe o que ele precisa para o servir bem por muitos e muitos anos. Agora adoraria saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou surpreendente? Há alguma coisa que já faz na sua rotina? Ou algo que está ansioso por experimentar? Partilhe as suas experiências e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história, a sua pergunta ou a sua dica podem ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler hoje para se sentir inspirada. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, considere deixar um gosto. É um gesto pequeno para si, mas ajuda imensamente o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de viver com mais saúde e energia. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho das notificações. Desta forma, não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de cuidar do nosso bem-estar. Lembre-se sempre, o seu corpo é a sua casa. Cuide bem dele. A idade pode trazer sabedoria, mas a força traz liberdade. Escolha ser forte. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.